Pegue a sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor Deus. E hoje estudaremos um assunto bastante interessante de compreendermos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 3. É uma mensagem forte, mas não é a mensagem que será o tema do estudo dessa noite. Eu quero só de antemão começar a mensagem do Senhor, trazendo para você uma promessa daquele que te chamou para estar conosco nessa noite. O Senhor tem um propósito para a sua vida e você não é capaz de mensurar aquilo que o Senhor poderá fazer se você assim permitir. E para você entender o tamanho do propósito de Deus para você, aqui o verso que eu quero ler com você é o verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, capítulo 3, o verso 14, está o primeiro texto dos vários que vamos estudar aqui essa noite. Mas antes de nós abrirmos a palavra do Senhor Deus e estudarmos mesmo aquilo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quer que venhamos compreender, eu quero te convidar para nós mais uma vez orarmos. Porque o Senhor precisa estar à frente da mensagem, essa mensagem precisa tocar a mim, tocar a você, e que nós, ao sairmos daqui, venhamos também ter o poder para sermos praticantes daquilo que nós vamos ouvir e aprender essa noite. Então, assim como você está, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor e pedir para que Ele assuma os momentos deste culto que nós estamos fazendo. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, o Senhor está vendo que Tua igreja está reunida em casa e aqui, para juntos aprendermos mais a Teu respeito e a respeito dos Teus planos e da vontade que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. O Senhor é o mensageiro dessa noite, o Senhor é quem pode trazer palavras que venham de encontro às minhas necessidades e às necessidades dos nossos irmãos. Por isso nós confiamos de que o que aqui será dito vem diretamente do Teu trono de graça. E apesar da minha mente fraca, falha, cansada e limitada, eu tenho plena confiança no Teu imenso poder que pode agir, apesar de quem eu sou, para tocar em cada um de nós aqui, a fim de que todos nós possamos nos sentir abençoados por Ti essa noite. Portanto, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor opere um milagre, que o Senhor se apodere da minha mente, do meu corpo, dos meus sentidos, a fim de que tudo que venhamos ouvir aqui provenha somente de Ti. Também pedimos outro milagre, que é o milagre de compreender as Tuas palavras, porque o texto bíblico já nos diz que os Teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Significa que nós não temos a capacidade de naturalmente entender os Teus planos para nós se o Espírito Santo não trabalhar em nossa vida. Portanto, em nome do Senhor Jesus, clamamos para que haja agora uma atuação sobrenatural do Espírito Santo sobre cada um de nós, a fim de que o Senhor diretamente ao nosso coração fale e nos faça compreender quais são os Teus sonhos e quais são os Teus planos para cada um de nós. Mas, Senhor, de nada adianta toda essa oração se o objetivo final não for ou não seja obedecer e sermos praticantes ao que nós vamos aprender. Por isso eu me entrego a Tua igreja nas Tuas mãos e agora clamo para que o Senhor se faça presente, conduzindo a todos nós em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, o verso 14 nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui paramos a leitura. Eu sei que você conhece esse texto e sei que você sabe que esse texto daqui para frente já não é um texto tão agradável de ler, é um texto de repreensão para o povo do Senhor. Mas ao invés de eu me deter na repreensão que Deus pode dar a mim e a você, eu quero me deter nas promessas, antes de qualquer outra coisa. A palavra Laodiceia, ela vem da palavra grega laos, que quer dizer lei, julgamento, e diceia, que quer dizer povo. Então aqui está dizendo: ao povo da igreja de Laodiceia escreve isto. Ou seja, ao povo da igreja
do julgamento, do tempo do juízo que está vivendo nos últimos instantes da história dessa terra, dá a seguinte informação. E aí o verso 14, acompanha comigo mais uma vez, diz assim: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Algumas versões dizem o primogênito da criação. A palavra primogênito e princípio são sinônimos. Significa que por intermédio de Jesus, todas as coisas foram feitas. Ou seja, a partir dele, tudo que existe no mundo se fez e foi criado. Por causa dele, por meio dele e para ele. Isso você pode encontrar na palavra do Senhor Deus no livro de Hebreus, no capítulo 1. A partir do verso 13 em diante, vai falar exatamente isso que eu estou falando para você. Então aqui o texto está dizendo que as palavras que eu e você acabamos de ouvir são palavras ditas por quem faz as coisas acontecerem. São as palavras ditas por aquele que é o responsável de tudo ter sido criado. A sua palavra emanou o poder de criação. Então escuta bem o que eu vou te falar em nome do Senhor Jesus. Se precisar, para cumprir a palavra do Senhor Deus, se precisar que Jesus crie uma oportunidade, uma ação, algo do zero, a fim de que ele cumpra o que nós vamos estudar hoje, ele vai fazer. Então, se o Senhor quer realizar a promessa dele na minha vida e na sua vida, o texto está dizendo que ele é o princípio da criação. Por meio do que ele fala, as coisas vêm acontecer, as coisas surgem. Ele faz as coisas acontecerem. Então o texto já começa por aqui dizendo isso para mim e para você. Eu não sei quais são as coisas que precisam acontecer na minha vida e na sua, para que os propósitos de Deus de fato se tornem realidade. Mas se eu permitir, se você permitir, ele, ainda que não exista, ele cria do zero, a fim de cumprir os propósitos dele na minha vida e na sua vida. Ele consegue remanejar e criar situações que parece que, de acordo com a minha mente e com a tua, não existiriam ou não haveria possibilidade de acontecer. O Senhor faz acontecer. A prova disso é que aqui ainda no verso 14 diz: essas coisas diz o Amém. A palavra Amém significa que assim seja. Você conhece essa expressão. Toda vez que a gente fala alguma coisa aqui bonita, alguma promessa, algum desejo que a gente quer que o Senhor realize na minha vida e na sua vida, você em coro, você ainda diz Amém. Quando você não fala em voz alta, a sua mente nesse momento diz Amém, que assim seja. É a nossa crença, ou seja, a gente acreditando que aquilo é verdade e que aquilo vai acontecer, é a nossa crença indo de encontro ao sentimento do nosso coração. E os dois unidos se fortalecem para exercer e trabalhar a nossa fé, que é a confiança na promessa que o Senhor Deus está nos dizendo. Então aqui o texto, ele está dizendo o seguinte: olha, se precisar, eu crio de novo. Se precisar, eu dou princípio, eu dou início para cumprir os meus propósitos na sua vida. Porque eu determino que as coisas aconteçam. O Amém significa, quando a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é o Amém, significa que ele é aquele quem determina. Ele é aquele quem determina. E falando a respeito disso, volta algumas páginas da sua Bíblia para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira Pedro. Não é isso não, queridos.
Volta para o Apocalipse. Eu achei que fosse 1 Pedro 1, verso 15, que diz: seca-se a folha, seca-se a erva e cai a folha, porém a minha palavra permanece para sempre. Mas não é este o texto. Se alguém encontrar, é que é um, mas vê no Novo Testamento, vê se, só porque eu sei que é Pedro. Mas é que tem outra passagem igualzinha a essa no Novo. Volta para Apocalipse, vamos lá? Apocalipse 3. O texto foi mencionado. Então, o quê? 24 e 25. Viu que minha memória não estava tão ruim? Vamos ler então? 1 Pedro 1, 24 e 25. 1 Pedro capítulo 1, verso 24, verso 25. O Senhor falou, eu ouvi, e aí eu só não sabia citar o texto. Mas está aqui a referência. Era a referência ao problema, tanto é que o texto foi citado. Diz então o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente, para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O texto aqui é claríssimo ao dizer que a palavra do Senhor Deus, uma vez dita, a promessa uma vez feita, o Senhor não volta atrás. Ele fará acontecer. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3, o verso 14, que Ele é o Amém. Ele é quem determina que as coisas aconteçam. Então, tenta agora dar brecha para o Espírito Santo atuar na tua mente e dizer o seguinte: qual promessa que o Senhor quer realizar na tua vida? Ele vai falar agora. Que forma poderosa o Senhor Deus quer agir, como até agora Ele nunca tem agido? O que o texto bíblico está dizendo em Apocalipse 3, a partir do verso 20, é que o Senhor Deus, Ele não só pode, como Ele é quem determina que essa ação aconteça. Se eu assim permitir, se você assim permitir. Porque Ele é o princípio da criação. Ele faz as coisas acontecerem, se preciso for, até mesmo do zero. E Ele determina que as coisas aconteçam. Então, por isso Ele é o Amém. Mas em Apocalipse 3, o verso 14 ainda diz o seguinte: vou ler mais uma vez. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E no meio do verso, há a informação que, ao meu ver até agora, é a que mais me chama a atenção. Diz a testemunha fiel e verdadeira. A palavra testemunha aqui no grego é martireu, da onde vem a palavra mártir. Você sabe o que é um mártir? A gente escuta essa palavra, mas o quanto a gente consegue entender do que é um mártir? O mártir, escuta bem, é aquele que dá a vida por aquilo que acredita. Então, não sei se você entendeu o verso. O verso está dizendo assim: o Senhor Jesus, Ele é o Amém. Ele é aquele que determina que as coisas aconteçam conforme a vontade dEle, com a minha e com a sua permissão. Então, Ele fará acontecer. O verso bíblico também diz que Ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, por meio dEle tudo existe, tudo foi criado, tudo se mantém, tudo por Ele e para a glória e honra dEle. Então, se precisar, o Senhor Deus cria, a fim de que o propósito dele na minha vida e na sua vida venha a ser estabelecido. Agora, o mais bonito do verso, por isso eu disse, na minha opinião, está aqui. Ele é o martireu, ele é o princípio, ele é o testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele deu a vida por acreditar que isso é possível. Eu te perguntei há alguns instantes atrás a seguinte pergunta:
qual o propósito de Deus na sua vida ainda precisa ser realizado? Que plano o Senhor Deus precisa concretizar na sua vida e na sua história? Quais são as coisas que o Senhor Deus precisa fazer na minha vida e na sua? O texto bíblico está aqui afirmando o seguinte: Ele é martireu, Ele é a testemunha, Ele é aquele que morreu para que esse plano se realizasse. Não porque Ele morreu para se realizar, Ele morreu porque Ele acredita que pode acontecer conforme o que Ele diz que vai acontecer. Então eu não sei se você entendeu a mensagem até aqui. A mensagem até aqui, o texto bíblico está dizendo o seguinte: o que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida, pode e vai acontecer porque Ele morreu por acreditar nisso. Amém? Só que precisa de um detalhe: a minha e a sua permissão, autorização. O Senhor Deus não fará coisa alguma se nós não permitirmos. Nenhuma ação, nenhum propósito dele na minha vida e na sua vida poderá ser realizado sem a nossa permissão. A pergunta que eu te faço nessa noite é: tem você coragem de permitir que o Senhor realmente faça o que Ele morreu para se tornar real na tua vida? Na minha? Interessante, porque aqui no livro de Apocalipse nos fala no capítulo 12 o seguinte. Apocalipse capítulo 12, o verso 12, nos diz assim: por isto festejais, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O verso 12 começa dizendo que é para nós fazermos festa. É um imperativo aqui. O verbo diz: festejais, ó céus e terra. O diabo, o grande acusador, ele agora está diante de vós. Aí você pode pensar o seguinte: como é possível fazer festa sabendo que o diabo está diante de mim? Afinal de contas, no livro de Efésios nos fala, a partir do verso 11, que nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades das regiões celestes, das regiões espirituais. Uma guerra contra o bem e o mal, uma guerra contra o inimigo de Deus e aqueles que são de Deus contra os inimigos de Deus. Então o texto está dizendo aqui que estamos diante do conflito. E eu não preciso ir para muito longe, não preciso ir para a casa do vizinho. Às vezes o conflito está dentro da nossa casa, na nossa história. O que o texto está dizendo é o seguinte: festeja. Porque se estiver acontecendo algum conflito, e como está acontecendo um conflito, e como estamos vivendo em meio a um conflito, o texto está dizendo o seguinte: isso está acontecendo, mas há um motivo. Leia mais uma vez o final do verso 12. Ele está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você já parou para pensar que esse texto aqui, a palavra do Senhor, está dizendo que Satanás está com os dias contados? Se o meu e o teu sofrimento, a minha e a tua angústia parece que não tem fim, a Bíblia está dizendo que Satanás terá seu fim. E se na minha vida a ira e a cólera de Deus parece grandiosa demais, o ataque do inimigo sobre mim e sobre você, as coisas que estamos enfrentando parecem tão grandes, o texto bíblico está dizendo o seguinte: ele está com grande ira, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Agora, por quê que é isso? Eu comecei a mensagem explicando para você que Jesus é quem determina que as coisas aconteçam. Ele é quem faz as coisas acontecerem. E ele deu a vida por acreditar que o que ele determinou e o que ele pode fazer é de fato real e vai acontecer se eu e você permitirmos. Foi isso que nós estudamos até agora. Agora, nessa segunda parte do estudo, estamos vendo que o diabo nos ataca. Ele tem ira, grande ira para com cada um de nós. Mas Deus mesmo assim diz: façam festa, festejem.
Porque apesar dele estar atacando você e a mim, o texto bíblico diz, ele faz isso porque sabe que pouco tempo lhe resta. Se o diabo terá fim, escuta bem o que eu vou te falar. Teu problema, teu sofrimento, tua angústia também terão. Também terão. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3, que aquele que é nascido de Deus e que vive ao lado do Senhor Jesus, o diabo não lhe toca. As forças das trevas e espirituais do mal não podem trabalhar. Mas eu repito a promessa. Isso se tornará real na minha vida e na tua vida com a minha e a tua permissão. Aí o Senhor coloca um cercado diante de nós. Agora, o que o texto está dizendo é que ele está irado, quer fazer guerra contra nós. E olha o que diz o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O texto aqui deixa muito claro que Satanás, o dragão, de acordo aqui com o verso 9 do capítulo 12, a antiga serpente, o dragão, é Satanás. A mulher, de acordo com Efésios capítulo 5, verso 23, é a igreja. O texto aqui de Apocalipse 12, 17, complementando o que nós lemos no verso 12, está afirmando que Satanás vai fazer guerra contra mim e contra você. Por qual motivo? Porque resta pouco tempo para ele. Agora, por que ele quer fazer guerra contra mim e contra você? Falta pouco tempo para ele, a gente já viu isso. Só que ele tem um interesse em guerrear contra nós. Aí a gente pode filosofar aqui e dizer o seguinte: é porque tocando nos filhos de Deus é a mesma coisa que tocar em Deus. Então, como ele tem pouco tempo, ele quer tocar na minha vida e na sua vida, a fim de que Deus então venha sentir a maior dor, o maior sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai mudar um só centímetro de quem ele é, se o diabo tocar ou não tocar em mim e em você. Nada muda Deus. Nada. Nada muda o que Deus sente. Já pararam para pensar nisso? Mas há um propósito pela qual Satanás quer tocar em mim e em você. Há um propósito que a Bíblia está dizendo aqui, que vai fazer com que Satanás, e que faz com que Satanás levante guerra contra mim e contra você. Em Efésios, abra sua Bíblia. Efésios. O capítulo 3. Efésios 3. O verso que eu quero ler com você é o verso 10. E olha que tremendo o que está escrito aqui. Efésios 3, o verso 10 diz assim: para quê? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O que o texto está dizendo no verso? O verso 10 deixa muito claro, pela igreja, ou seja, por mim e por você. As múltiplas formas de sabedoria de Deus vai ser demonstrada ao universo, dizendo quem o Senhor é. Quem é a igreja? É você. Quem o diabo está atacando? Não, é você. Não é assim? Por isso que estamos aqui também. O que o texto que até agora nós estamos vendo é: o diabo está nos atacando por um motivo. A gente viu, o primeiro, pouco tempo lhe resta. Agora o segundo motivo está aqui. É porque através de você, Deus vai cumprir o propósito dele para o mundo. Qual é o propósito? Revelar quem ele é. Revelar as múltiplas formas da sabedoria, do amor, da paciência, da bondade de Deus. Revelar a salvação.
Deus não escolheu os animais para fazer isso, Deus não escolheu a natureza para fazer isso, Deus escolheu a revelação mais direta que Ele pode atuar na vida das pessoas. Não é o texto sagrado, é a tua vida. O texto sagrado tem o poder de modificar a minha vida, agora a minha vida tem o poder de impactar e influenciar quantas vidas? Muitas. Sabendo disso, o diabo fala assim, eu tenho pouco tempo, eu tenho que agora infernizar, e nunca veio tão bem a calhar essa expressão, eu tenho agora que infernizar a vida do Robertson, a vida da Andréia, da Débora, da Jaque. Eu tenho que infernizar a vida deles. Por quê? Para que eles desistam, para que eles não mostrem às pessoas quem Deus é através da vida deles. Vocês estão conseguindo entender? Agora, o que a gente viu até agora? Nós vimos o seguinte: o Senhor Jesus morreu para que o propósito dele se tornasse real na minha vida. Então é possível. Ele determina e as coisas acontecem como ele determina. Se eu e você permitirmos, o amém se realizará. Ele é o princípio. Se precisar criar do zero a situação para ele poder cumprir aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Só que em contrapartida disso, nós temos Satanás atuando na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque pouco tempo lhe resta. E porque também, acabamos de ver, através de mim e de você, Deus pode mostrar ao universo quem Ele é. E o que Ele é capaz de fazer. Olha que tremenda mensagem. Agora tem um outro texto que eu quero acompanhar com você. Mateus capítulo 24. Mateus, o capítulo 24. Último sermão do Senhor Jesus quando esteve aqui na terra. E ele fala exatamente disso que nós estamos nesse momento estudando. Mateus, o capítulo 24. Mateus 24. O Senhor Jesus, a partir do verso 15, ele vai falar a respeito de um tempo de angústia na qual nunca houve. No verso 21, ele diz o seguinte. Mateus capítulo 24, verso 21, falando a respeito dos tempos que nós vamos enfrentar no futuro, o texto bíblico nos fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então vai haver um tempo de angústia na qual eu e você vamos passar. Aliás, talvez eu esteja falando para pessoas que estão já vivendo num tempo angustioso da tua vida. Eu não sei se você consegue lembrar com facilidade quantas vezes você se sentiu angustiado, pressionado, perseguido, que as coisas estavam difíceis. Eu sei que talvez o que você está sentindo agora pode parecer o pior momento da tua história. Eu sei que se você parar para refletir um pouco mais, é que a gente tem aquela sensação de imediatismo, sabe? Parece que o que a gente está sentindo agora é que realmente é o mais forte. Mas já parou para pensar que você já passou por momentos muito mais difíceis? Muito mais complicados, muito mais delicados? Só que Jesus, falando a respeito dos últimos dias, ele olha para a igreja dele e diz o seguinte: minha igreja vai passar pelo pior momento da história. Então talvez, se eu pudesse terminar o sermão e dizer o seguinte: o teu problema terá fim, isso sim pode acontecer. Tua dificuldade vai ter fim, isso sim pode acontecer. Tua angústia vai ter fim, isso sim pode acontecer. Só que o texto está dizendo que apesar do teu problema agora, imediato, local, seu, terá fim, o texto bíblico está dizendo que como um povo, como igreja, você e eu passaremos por um problema infinitamente maior, capaz de nós nem conseguirmos suportar.
Se a gente pensa que as coisas estão de fato ruins, o que o texto bíblico está dizendo é que nos últimos dias elas realmente vão ficar muito ruins, a ponto de dilacerar quem nós somos ao meio. É uma promessa, vai acontecer. Estou querendo aqui colocar medo em vocês? Não. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vai acontecer. Ele ainda disse, no mundo tereis. E terminou aí, irmã Noemi, o texto. Ele disse, tem de bom ânimo. Não desanime, é isso. Não é isso? Eu venci o mundo. Você vai vencer também, só que Jesus tem que estar do teu lado. E você quer ver isso escrito aqui? Olha o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém. Está vendo como vai ser difícil o tempo? Se o tempo não for abreviado, nenhuma pessoa vai ser salva. Mas aqui está dizendo, os tempos vão ser abreviados. Agora olha o que diz. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem é que é o escolhido de Deus? Quem é aquele que Deus falou assim, eu vou morrer para que meu propósito se cumpra na vida dele? Quem é? Não é não. É nós não. É você. É eu. Nós. É um bocado de corda e meada. Você entendeu? Que nós pode ser qualquer pessoa. Olha como o texto pesa mais quando você diz assim, o escolhido de Deus sou eu. Se você não é escolhido de Deus, você está fazendo o que aqui? Se não é para Ele cumprir o propósito dele na sua vida, você está fazendo o que aqui? Você consegue compreender? Se você está sendo atacado pelo inimigo de Deus e passando pela tribulação e angústia que você está passando, e a Bíblia está dizendo que você vai passar por coisa pior ainda, porque o diabo vai intensificar a ira dele contra você. Mas se você não é esse escolhido aqui, então você não tem que estar aqui dentro. Mas se você é, o texto está dizendo o seguinte, é por sua causa que eu vou abreviar o tempo. Tempo de quê? Que ele vai abreviar. Que tempo é esse? Olha o verso 14, que bonito. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Fim do quê? Que tempo, irmã Noemi? De sofrimento, muito bem. Quem mais pode ajudar agora? Da angústia? Angústia de quem, Rejane? Da minha, da tua? Fim do que vai terminar? Da dor, que mais? Da morte, do mal, do pecado e de quem trouxe tudo isso. Nós vimos pouco tempo lhe resta. Quando que esse fim chega? Quando por causa dos escolhidos o evangelho chegar a todas as pessoas. Quem são os escolhidos? Isso já que é eu. Você conseguiu entender a mensagem? Vamos resumir ela até agora? Eu comecei dizendo que o Senhor Deus deu a vida por você, mas deu a vida por acreditar que o propósito dele pode se tornar real na sua vida. Que propósito é esse? Fazer com que o plano dele aconteça nesse mundo. Ele é quem determina e ele é quem faz as coisas acontecerem. Através de você nós vimos, Deus quer usar você para mostrar para o universo quem ele é. E é por isso que Satanás está irado. Não quer que as pessoas saibam quem Deus é através da sua vida e da minha. Através das ações que Deus pode fazer na minha vida e na sua. Ele não quer. Então, portanto, ele nos persegue. E ao nos perseguir, ele pensa que ganha mais tempo. Mas na realidade, não. Na realidade, não. Se você entender que tudo o que você precisa é buscar a Deus,
para que na tua fraqueza, na tua angústia, no teu problema, Ele te fortaleça e Ele te faça crescer, o diabo não terá tempo de sobra, mas vai perder tempo se ele te atacar. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu me glorio nas fraquezas, nas angústias e nas tribulações, porque quando é que eu estou fraco, aí é que eu me torno forte. Você está entendendo? Só que muitas vezes a gente, diante dos problemas, das dificuldades, das angústias, em vez de nos fortalecermos em Deus, a gente tenta solucionar sozinho. Por fim, a gente está vendo que vai haver um tempo de angústia na qual nunca houve, que Satanás vai intensificar, vai redobrar o ataque dele contra os escolhidos do Senhor, mas Deus, através dos seus escolhidos, vai fazer com que eles brilhem e a mensagem chegue a todas as pessoas de quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. Se a Bíblia está dizendo que a mensagem vai chegar a todas as pessoas e o fim então vai ser real, me responda a seguinte pergunta para nós terminarmos: aquilo pela qual o Senhor Jesus morreu, o propósito pela qual Ele morreu para que se tornasse real, vai ou não vai acontecer? Vai. Ponto. Eu quero terminar de ler com você o verso 14. Diz assim: será pregado este evangelho do reino a todo mundo. Agora olha o que diz ali: para testemunho a todas as nações. Espera aí. Antes do fim chegar, o evangelho vai chegar a todas as nações, mas aqui diz assim: para testemunho. Lembra que eu falei da palavra testemunho? Lembra que eu falei que a origem da palavra testemunho é a palavra martireu, da onde vem a palavra mártir? Vocês lembram disso? Jesus, ele dá a vida por acreditar que o propósito dele pode se cumprir na minha vida e na sua. Agora presta atenção como para você ver como esse sermão vai fechar. O propósito dele só vai se tornar real na minha vida e na sua vida se eu também tiver a mesma capacidade dele. Qual é a capacidade? De morrer. Então eu preciso te perguntar: você daria a sua vida para mostrar para o mundo quem Deus é? Isso é tão abrangente, é tão significativo. Algumas pessoas falariam assim: Senhor, eu morreria por ti. Teve um que andou 3 anos e meio com Jesus e disse assim: eu morreria por ti. Jesus, conhecendo ele, falou o seguinte: eu te conheço, hoje mesmo tu vai me negar. Foi Pedro? E andava com Jesus. Mas sabe que naquele momento Pedro não estava disposto a entregar a vida, o coração. Às vezes você pode dizer assim: eu morreria por Jesus. Será que morreria? Será mesmo? Porque aqui, de forma implícita, tem 2 grupos de pessoas, Andréia: os que vão morrer por Jesus e os que vão matar por Jesus ou contra ele. Você entendeu? Então hoje eu queria que você fosse embora para casa com esse pensamento: o propósito de Deus vai se realizar na sua vida. Ele morreu por acreditar nisso. Só que para que isso aconteça, mesmo com as investidas de Satanás sobre mim e sobre você, eu tenho que estar disposto a morrer. Morrer hoje, através das decisões que eu tomo. E morrer no futuro. Ainda que o meu pescoço esteja à prova, eu serei fiel ao Senhor Deus. Amém? Eu queria te convidar para, em pé, nós cantarmos o hino Brilhar por Ti. É o hino 240. Eu queria que você fizesse desse hino a sua oração final.
E que juntos a gente se despedisse do Senhor com esse sentimento. Senhor, o Senhor deu a vida para que o seu propósito se cumpra na minha vida. Eu quero. Portanto, me ajuda a morrer por ti hoje e, se for preciso, no futuro. Eu sei que no futuro isso não vai acontecer não, viu? Não pense. O povo de Deus não passará pela morte. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor? Às vezes parece difícil, cristão, não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mesmo não sendo capaz, Senhor, de transmitir com a melhor qualidade, eu creio que o Senhor falou ao nosso coração.
Eu creio que tua vontade, teu plano se fez entender por cada um de nós. Nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor, pedindo que nessa semana o Senhor nos abençoe. Mas acima disso, que o Senhor cumpra o que o Senhor está nos prometendo hoje. E que teus planos, os teus propósitos irão se cumprir nas nossas vidas. Para isso, eu sei que existe uma condição. O Senhor nos escolheu, a fim de que nós venhamos mostrar ao universo e ao mundo quem tu é através da nossa vida. Para que isso se torne real, para que esse plano, esse propósito seja realmente vivo na nossa vida, é verdade que temos que morrer. É verdade que temos que abrir mão muito das nossas vontades, do que nós queremos. Mas o Senhor promete a maior das recompensas para aqueles que fazem a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos convença, que o Senhor opere nas nossas vidas. Que nessa semana possamos realmente mostrar quem tu é, brilhando neste mundo escuro. Fica com cada um de nós, dá-nos uma boa noite, leva-nos em segurança para casa, em nome de Jesus. Amém.